Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais um Evangelho no Lar. Hoje, dia 31 de julho, último dia do mês de julho, né? Estamos aí na noite de hoje com o nosso amigo Tony. Boa noite, Tony. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todo mundo aí que vai assistir. Prazer estar aqui de novo. Que bom, te agradeço aí antecipadamente a tua presença, que a gente hoje possa aí ter boas reflexões. Estou vendo aqui a Raquel. Boa noite, Raquel. A gente está tendo um delayzinho aí, mas eu acho que vamos conseguir daqui a pouquinho, vai estabilizar. Então vamos lá. A todos que vão nos assistir, né, que seja uma boa noite para todos, né, que vão estar conosco hoje aí ao vivo. Aqueles que vão assistir depois também, que façam um bom proveito, né, que as nossas reflexões sirvam aí para todos nós que estamos aí na noite de hoje, precisando aí nessa noite fria, aquecer os nossos corações. Então vamos fazer a nossa prece, para que a gente possa estar em sintonia. Kátia aí também conosco. Boa noite, Kátia. Então vamos lá. Quem quiser pode fechar os olhos, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, se concentrar neste momento de prece, para que a gente consiga se harmonizar, se sintonizar com os nossos queridos irmãos espirituais, nossos anjos de guarda, com Jesus, nosso mestre, nosso governador deste planeta, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, onisciente, onipresente, e que permita-nos, mestre, nesta noite, mais uma vez, termos aqui boas reflexões, que a leitura desta noite nos traga conforto, nos traga ensinamentos, e que assim possamos fazer bom proveito e fazer com que a nossa caminhada seja um pouco mais tranquila, saibamos perseverar e aproveitar as oportunidades que temos. Assim, mestre, amigos espirituais, eu dou então por iniciado o nosso evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Então vamos lá, meu amigo. Acabou que eu fiz a prece inicial, você queria fazer uma leitura. Não tem problema. Vamos aí para a nossa página Eu acabei me do dia. empolgando. São as vibrações, né, que vão tomando conta da gente. Você quer ler, Então a então, gente hoje vai a falar página desse ou eu leio? texto, né? Eu posso ler. Você quer fazer uma introdução? Quer falar alguma coisa antes? Não, pode começar e a gente fala já depois da leitura. Então tá bom. A gente vai falar desse texto aí, né, que é do livro Vinha de Luz, que é o item 4, em silêncio. E é um trecho, né, retirado lá do Evangelho de Paulo, que está em Efésios, né, a carta aos Efésios, no capítulo 6, item 6, ou versículo 6, e que ele fala, né, nesse item, né, Paulo vem falando, quando ele escreve aos Efésios, né, ele fala sobre as questões de escravos e senhores. E
esse texto, ou esse contexto como um todo, ele vai, né, do versículo 5 até o versículo 9, e Emmanuel nos traz aí, né, o versículo 6, né, para as nossas reflexões de hoje. E aí, então, né, ele diz o seguinte: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, esse trecho, né, tirado lá da carta aos Efésios, né, que Paulo escreveu: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir. Todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Nossa Senhora, né? Maravilhoso. E é aquele tipo Quanta de coisa aqui. texto, é aquele tipo de texto de Emmanuel que não dá para. Se você pegar esse texto e fizer uma leitura única sem prestar atenção, você vai perder 99% do que ele quer dizer. Né? Porque cada frase desse texto dá um outro texto, dá um outro tipo de esclarecimento. E aí a gente fazendo a comparação do que Emmanuel está dizendo hoje, nesse texto, com o que Paulo falou, né, há mais de 2.000 anos atrás, esse texto traz uma essência comum nos dois. É por isso que Emmanuel ele cita, que é a questão da mansidão, é a questão da brandura, é a questão do servir, né? Eu servindo aos outros. Daqui a pouco a gente vai dar uma lida no texto de Paulo e a gente vai ver como Paulo está falando a mesma coisa. E eram momentos totalmente diferentes, né? Hoje nós temos condições de falar do trabalho, do auxílio aos outros, de uma maneira que a gente já tem consciência, a gente já tem estudo, a gente já sabe como as coisas têm que ser feitas, e a gente já sabe que o mais importante de tudo é a discrição e a humildade. E é disso que Emmanuel está tratando aqui nesse texto. Olha, se sabes, atende ao que ignora, ou seja, aquela pessoa que não conhece, né? Sem ofuscá-lo com a tua luz. Se eu já atingir um grau de conhecimento, né, vamos falar aqui da doutrina espírita, que é aqui que nós estamos, mas nós podemos utilizar isso em tudo da nossa vida. Se nós já sabemos mais do que alguma pessoa, vamos atender essa pessoa sem ofuscar, sem esnobar, né? Sem sermos envaidecidos do que a gente já conhece.
se tem, ajuda ao necessitado sem molestá-lo com a tua posse. O que ele está querendo? E o texto vai todo nessa pegada. E aí, o que ele está falando aqui? O que acontece é muito quando a gente quer realizar a caridade, se propõe a realizar a caridade da maneira mais ampla, mais diversa possível, e a gente se coloca como os caridosos, né? Onde a gente não coloca na nossa frente a humildade, a gente não coloca na nossa frente a necessidade do outro. A gente vai com a nossa necessidade de fazer a caridade e satisfazer, né, a essa necessidade nossa, e muitas vezes a gente atropela a outra pessoa. Porque se a gente está falando aqui de caridade, se a gente está falando de auxílio de alguma maneira, se a gente está falando de ajudar aos outros, a gente tem que pensar primeiro na situação do outro. E uma vez eu conversando com uma outra pessoa numa live dessas aí, e eu perguntei o que essa pessoa achava das situações onde a pessoa vai fazer uma atividade ali de assistência e faz uma selfie e publica essa atividade que está fazendo. E isso tem dois lados. Um lado é falar, olha aqui, Sérgio, eu estou ajudando essa pessoa que está na cama, essa pessoa que está passando fome, aqui, ó, estou trazendo quentinho, olha aqui, ó, eu estou entregando um cobertor, né? Mas, e o outro lado, se tiver algum lado útil, seria de divulgar aquele trabalho de assistência para que se consiga mais pessoas para auxiliar. Qual é a intenção que eu estou fazendo isso? Essa divulgação. Então, dessa forma, hoje a gente tem esse exemplo da rede social, né? Mas quando não havia rede social, você fazia aquilo, a pessoa, né, que queria se mostrar, fazia qualquer tipo de atividade de assistência exibindo o que estava fazendo, né? É a mão esquerda vendo o que a mão direita está fazendo. É a parábola para quem se lembra, a parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu está no mesmo altar do publicano, o fariseu todo pompudo, que ele realiza tudo que ele tem que realizar, ele dá as contribuições que ele tem que dar, então ele é aquela pessoa que está mais próxima de Deus, está ali mostrando que ele faz, que ele cumpre todas as regras. E o publicano, que era considerado um traidor ali, né, uma pessoa que tinha menos valor, encolhidinho, humilde, falando, né, para Deus, olha, eu não tenho muito para dar, eu não sou ninguém, eu sou um pecador, mas eu estou aqui, né, agradecendo por tudo que eu tenho. Então, quem está mais próximo do que Deus espera da gente, quem está mais próximo da ligação com Deus? É o publicano ou é o fariseu? É o publicano, é onde está a humildade, é onde a gente se diminui, né, e deixa a necessidade do outro chegar em primeiro lugar. A assistência dos espíritos, a assistência que Jesus pede para a gente fazer. O texto começa já, o tom do texto é todo esse. Como eu lido com o serviço de assistência às outras pessoas. E aí a gente está falando aqui no sentido de assistência de caridade. Agora, essas situações, elas acontecem na nossa vida todos os dias. Como eu lido com isso na minha casa, com a minha família? Eu sou o provedor, né? Qualquer pessoa hoje em dia pode ser provedor, né, daquela família. E como é que eu me porto, como é que eu me coloco diante das pessoas que dependem do que eu posso oferecer, né, de material, de alimento, de sustento, disso tudo. Muitas vezes a pessoa, às vezes não é a pessoa que é provedora, mas quando se torna provedor, começa a jogar isso como se diz da nossa forma, né, jogar isso na cara dos outros. Olha, eu que te dou isso, eu que te faço isso, né? E sempre explicitando aquilo que você faz por alguém. E isso é uma coisa que a gente aprende tudo na doutrina espírita, né? Está errado, está perdendo um tempo.
Você está desperdiçando um tempo, você pode fazer essa mesma coisa e ganhar, né? Ganhar tempo e ganhar mais proximidade na assistência àquela pessoa, mais efetividade. Porque quando a gente vai, por exemplo, um exemplo simples, eu vou ajudar uma pessoa que é muito pobre, e aí eu chego para ajudar essa pessoa ostentando o que eu tenho, e isso humilha a pessoa. Se eu tiro a foto de uma pessoa que está doente, abandonada ali numa cama, seja lá onde for, e eu divulgo, aquela pessoa gostaria, ela sabe que você vai fazer isso, vai expô-la numa situação de vulnerabilidade, né, Sérgio? Então, assim, tudo isso trazendo para o mundo de hoje é o que esse texto está querendo falar, era o que Emmanuel estava querendo falar, e era que Paulo, naquela época, tentava falar isso de alguma maneira. Quando ele fala essa parte do servo, é porque ele está falando para o servo que ele sirva ali ao seu dono, né, na época, era mais ou menos isso, né, aquele seu senhor. Sirva, você vai Ao ter que seu servir, Senhor. né? Ao seu Senhor. Então, sirva. Você vai ter que servir, mas vai lá e faça a sua parte. Não carrega isso de mágoa ou de ressentimento ou de mostrar que está fazendo mais do que os outros, sabe? Então, assim, e isso, por que eles falam isso? Porque isso é da nossa natureza, né, Sérgio? Isso não é uma coisa tirada do nada. Fala assim, olha, nunca faça isso. Não, está falando da gente. Ele fala assim, olha, vocês já fazem assim. Então, evita, né? Vai treinando, vai diminuindo fazer isso, porque a gente se aproxima mais de Deus quando a gente vai superando esse tipo de dificuldade, esse tipo de hábito que a gente tem. Você quer falar, Sérgio? Perfeitamente isso que você colocou aí, né? Muitas vezes nós nos envaidecemos daquilo que estamos fazendo, né? E esse é o chamamento aqui de Emmanuel, né? Assim como Paulo, naquela época, já fazia esse chamamento lá para os Efésios, né? Para o povo de Éfeso, né? Nós hoje nos vemos numa condição assim. Você colocou muito bem essa questão das selfies, né? Porque realmente, né, tem muita gente que tem colocado isso como uma coisa realmente de se envaidecer, de se mostrar, olha, eu estou fazendo bem, né? E isso é muito perigoso, justamente porque isso você está se envaidecendo, você não está praticando bem. A gente, quando pratica, precisa saber, além de nós mesmos, e, né? Essa é a grande questão, porque quando a gente já faz, né, os atos, né, de bondade, de caridade, e a gente se mostra, a gente já colhe, já quer colher os resultados aqui, então nós já, né, os nossos méritos, as nossas a nossa, digamos, né, a nossa recompensa, né, pelo aquele ato de bondade, a gente obteve através de algo já aqui na Terra. E essa não é a intenção de Né? estarmos E na aqui, parábola, né? E a a outra gente está com delay, está com delay aqui, às vezes eu acho que você parou de falar, mas coisa aí importante é quando falha. nós precisamos trabalhar, né? Precisamos tá um delayzinho, sim. Mas vamos lá. Então a gente quando vê isso, né, a gente também vê essas questões assim, né? Quando nós temos várias tribulações na nossa vida, a gente tem várias coisas que a gente precisa e é obrigado a seguir, né? São coisas que nós estamos aqui na Terra, não estamos a passeio. Nós estamos aqui com o intuito, com o propósito da gente sermos melhores, da gente evoluir, né? Só que essa evolução tem que ser trabalhada realmente em silêncio, com perseverança, com tranquilidade, né? Com caridade.
mas sempre que nem Emmanuel nos traz aqui, né? Como ele fala assim, né? Se queres melhorar os outros, não digas ninguém. Por exemplo, né? A fofoca, a maledicência, né? Como essas redes sociais, muitas vezes, né? Trazendo aí um pouco para a modernidade, né? Como isso, às vezes, está tomando um vulto, uma mensagem em que você fala de uma pessoa, aquela mensagem vai para uma pessoa, que já vai para outras 10, que já vai... Né? Como a coisa se multiplica hoje em dia. Então, precisamos ter muito cuidado, né? O que estamos fazendo? Porque isso tem implicações, né? Não adianta a gente depois querer falar, eu não sabia. Eu acho que já está na hora da gente entender que a gente sabe sim. Temos que saber o que estamos fazendo. E saber que os nossos atos têm consequências, né? É isso mesmo. E aí, na parábola, Sérgio, quando Jesus diz, né, que aquele que faz a caridade, né? Vou falar dessa forma, mas na parábola ele está falando do fariseu especificamente, né? Que é todo garboso do que fez. E está numa situação material melhor do que a do publicano, né? De respeito, inclusive, lá com as pessoas dali, com a comunidade. Então aí Jesus fala, né? Esse já recebeu a recompensa, como você falou. E qual é a recompensa? Ele está numa situação melhor do que o outro. Só que o que a gente está falando é de uma recompensa no céu, não é uma recompensa na terra. Então, se eu quero ter uma recompensa no céu, que é para isso que a gente luta, já que a gente está se propondo, né, a melhorar e a gente está se propondo a ser cristão, né, e a ser espírita, a recompensa que eu preciso é depois que eu desencarnar, porque eu não sei como vai ser depois que eu desencarnar. Toda a luta que eu estou travando hoje contra mim mesmo, né, contra as minhas falhas e os meus defeitos e as minhas fraquezas, os meus vícios, são porque hoje eu já me preocupo no meu pós-vida, depois que eu desencarnar. Porque eu posso desencarnar a qualquer momento. E antigamente eu não pensava nessa possibilidade de desencarnar. Eu tinha uma vida inteira pela frente. Hoje eu já tenho uma preocupação. Né? Eu posso desencarnar de qualquer coisa. E aí eu consegui, eu travei essa luta contra mim. Quando eu faço alguma coisa por alguém, nós somos imperfeitos, gente. Ninguém é santo que vai, né, vai estar tudo resolvido só porque você lê um livro, você assistiu uma palestra. Não é isso. Mas é o exercício. É quando a gente percebe que você está fazendo alguma coisa por alguém e você sente aquela vontade de mostrar para aquela pessoa ou para outras pessoas que você está ajudando. Você tem vontade de mostrar, você espera a gratidão dos outros. Né? Você espera que alguém diga, nossa, como você é uma pessoa incrível, maravilhosa, sem você isso, sem você aquilo. Isso, quando isso agrada aos nossos ouvidos, é porque a gente está longe do caminho certo. A gente vai estar no caminho certo quando isso incomodar a gente. O fato da gente fazer alguma coisa por alguém e a pessoa agradecer de uma maneira e a gente se envadecer. Quando a gente estiver no caminho certo, já vai sentir essa ponta de vaidade, já vai incomodar a gente. E aí é o caminho que a gente fala. E aí, indo lá em Paulo rapidinho, para o pessoal não ficar perdido no que a gente está falando, o trecho, vou ler só um trecho para poder situar, tá? Em Efésios 6. E Paulo fala assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ou seja, do jeito que né, comungando com Jesus. Honrai a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, esse é um mandamento que promete que se a gente conseguir cumprir, a gente vai conseguir, né? Angariar alguma coisa boa no céu. A promessa do céu, vou usar essa expressão aqui porque fica mais fácil. Né? Quando a gente fala assim de ganhar uma promessa no céu, quer dizer que quando a gente desencarnar, a gente vai estar numa situação melhor. Para ficar claro aí, isso, né? Para que te vá também
e vivas muito tempo sobre a terra. Olha só, gente, e vivas muito tempo sobre a terra. Ele falou isso lá atrás. O que é que vai acontecer com a terra? O que é que está acontecendo com a terra? Por que, que é tão importante viver sobre a terra? Tanto tempo. É viver mais 20 anos na terra? Era isso que ele estava falando para aquelas pessoas daquela época? Não. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A terra vai passar a ser um mundo de regeneração. Um mundo onde haverá muito menos sofrimento do que há hoje, que hoje são provas e expiações. Quando a gente não está num, a gente está no outro. Quando a gente não está passando pelo sofrimento, pela expiação, a gente está passando por uma prova, seja ela qual for. Então, assim, quando isso acaba, aqueles espíritos que habitarem a Terra, a partir dessa mudança que a gente já estamos vivendo, nós teremos mais paz, nós teremos exatamente esse céu aí, né, que a gente deseja e que para estar nele a gente precisa mudar as nossas atitudes, o respeito aos nossos pais, né? E vós, pais, aí já fala para os pais, né? Não provoqueis a ira dos filhos, dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor, né? Crie, vocês pais, os seus filhos dentro do Evangelho. Então, assim, se a gente consegue fazer isso com os nossos pais, a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, nós já estamos guardando o nosso lugar nesse mundo de regeneração, nesse mundo que tem mais amor e mais paz do que o que a gente vive hoje, que não né, que a gente vive aqui as intempéries o tempo todo. E aí a parte que ele fala dos servos, Sérgio, é essa, ó. Vós servos, que naquela época existiam servos, isso era comum, era dessa forma que foi. E os servos eram escravos, né? Praticamente, ou eram de fato. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Ou seja, serve ali o seu Senhor segundo a carne, mas serve a Cristo, né, com sinceridade do vosso coração, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então é exatamente isso, né? Então, assim, quando a gente quer servir a Deus, trazendo para o mundo de hoje, que a gente vai ali fazer um trabalho de ajudar as pessoas, que pode ser um trabalho assistencial, pode ser na nossa vida, no nosso trabalho, seja lá, resolvi que eu quero ser uma pessoa que não vai mais fazer fofoca no meu trabalho, eu não vou mais alimentar a discórdia, eu não vou mais participar de determinadas conversas que não são legais, que essas conversas podem, de alguma maneira, ofender ou magoar as pessoas, então não quero mais participar disso. Né? Se a fofoca, a maledicência, se a má intenção bater em mim, eu serei aquele muro que ele vai bater e vai cair, não vai passar adiante. Então é esse o exercício que os dois textos propõem para a gente. Né? Então, assim, vou fazer o bem, vou, mas eu também não vou chegar e falar assim, olha só, gente, a partir de agora eu sou uma pessoa boa, né, Sérgio? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço fofoca, eu não faço isso, eu não faço aquilo, se alguém precisar de mim, eu estou à disposição, tá bom? Não vou participar de nada diferente disso. Agora eu sou do bem. É assim? Não, é fazendo de fato. É fazendo aos de fato. poucos, né? E eles falam, eles estão falando, gente, não está falando para pessoas santas, não. Não está falando para pessoas puras, está falando para a gente. Paulo falou para eles lá naquela época que muitos daquela época somos nós hoje. Né, Sérgio? Somos mesmo. A gente está aqui, ó, nessa roda, girando, recebemos Revivendo. amigos. Não, muitas ainda coisas não a gente aprendemos. E eles falam, então se a gente não souber prestar atenção no que eles estão dizendo, se a gente não for, né, buscar por que ele está querendo dizer com isso, a gente vai fazer uma leitura, vai achar que é uma leitura linda e maravilhosa, vai fechar o livro e acabou, morreu ali. Né? O ensino a mensagem é muito maior do que aquilo que a gente leu. É como a gente lê uma psicografia belíssima na Casa Espírita que a gente recebeu,
e a gente lê ali, e algumas pessoas prestam atenção, outras não, e muitas informações se passam. É alguém que desencarnou e está colocando para a gente a sua experiência, a sua mensagem. Aquilo é muito maior do que a gente dá importância. É a espiritualidade o tempo todo enviando para a gente, porque se chegou aquela mensagem, teve a permissão da organização daquela casa espírita, dos mentores, dos protetores da casa. É importante que essa mensagem chegue para aqueles que estão lá. E muitas vezes a gente não presta atenção direito. Então, esses auxílios a gente tem o tempo todo. A gente tem auxílio na intuição, a gente tem auxílio quando a gente faz prece, a gente tem auxílio quando a gente pede ajuda, a gente tem auxílio quando a gente vai na casa espírita para pedir ajuda, a gente tem auxílio quando a gente vai na casa espírita apenas para receber um passe. E isso na casa espírita e nas igrejas que as pessoas frequentam. Mas a gente sabe, né, da grandiosidade dessa assistência e das mensagens que a gente recebe, Sérgio, o tempo todo. Esses ensinamentos eles estão lá o tempo todo. Eu posso falar deles de um jeito, o Sérgio vai falar de outro jeito. Eu posso só falar e não fazer, né? Eu posso, vocês me veem aqui no vídeo, nossa, que legal, aquele rapaz, ele fala umas coisas tão bonitas, mas na minha vida pessoal eu não faço, não boto nada em prática. O que é que eu estou ganhando? Né? As pessoas a quem eu tocar o coração, através das minhas palavras, né? Da minha leitura aqui, que não são minhas as palavras, os ensinos não são meus, e essas pessoas se modificarem, elas conquistaram, e eu? O que é que eu conquistei? A mensagem passou por mim e não ficou, né? Foi adiante. Então, esse cuidado, né? A Geisa está colocando, né? É cada dia ser um pouco melhor. Ninguém vira santo da noite para o dia. Exatamente, Geisa. Exatamente isso. Mas isso a gente esquece. Nossa, como a gente esquece. A gente só vai lembrar. A gente está assistindo aqui, aí está prestando atenção, que legal. Aí você vai dormir hoje melhor, amanhã você já esqueceu. Né, que é necessária uma proposta de modificação. E mudar hábitos é uma das coisas mais difíceis que existe. Todos nós sabemos. Né? Aquele seu hábito da rotina do dia a dia, o jeito que você dorme, a coberta que você gosta, a roupa que você gosta, o café do jeito que você gosta, o pão do jeito que você gosta, a comida do jeito que você gosta, a casa do jeito que... A gente tem um monte de hábitos. Né? A gente tem hábitos diversos, cada um, né? E aí você mudar isso, né? O hábito de chegar em casa e deitar no sofá, seja lá onde for, ficar numa posição confortável e assistir aquele programa que você gosta, isso é um hábito. Para tirar isso de você, ou aqueles que têm um hábito de chegar em casa, abrir a geladeira, tomar ali a sua cerveja, isso é um hábito. É difícil de tirar isso? Não. Né, Sérgio? Fala. Não, e às vezes a gente tem maus hábitos, às vezes é uma pedrinha, vamos botar um exemplo assim, é um caquinho de vidro que tem no seu pé. E você pisa ali, ele dói, mas você se acostumou com ele. Você se acostumou e não quer tirar ele dali, porque você tem medo do que vai acontecer se você tirar o caco de vidro dali. E que às vezes é muito melhor, né? É o caco de vidro, é um espinho, é algo que está ali que você tem aquela dor, mas você está na sua zona de conforto com aquilo. E o medo de sair dessa zona de conforto para mudar, né, sempre causa, né, o novo causa, né, um impacto na gente. Então, às vezes, você vai tirar aquele espinho do seu pé, aquele caquinho de vidro que está ali no seu pé, e as coisas vão ser muito melhor, porque você vai começar a pisar e não vai sentir mais dor nenhuma. Mas o medo desse novo, né, às vezes impacta a gente, né? A gente fica ali, não, tá bom assim, né? Então a gente também tem que ter uma certa coragem, né, de buscar algo melhor. E uma coisa que do texto aqui de Emmanuel, né, que é muito interessante, né, que ele fala assim, né, é muito fácil servir à vista, né? É muito fácil a gente servir à vista de todos. Quando tem plateia, né? Tem o público para ver a gente servindo, para a gente fazendo palestras, né? Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens, né?
Então, isso é fácil. Realmente isso é fácil, né? A gente se sente orgulhoso, se envaidece, que a E gente aí ele falou. fala, né? Difícil por. Falhou, certo? Deu uma falhadinha aí. E aí ele vai complementando, né? Eu separei aqui esse pedaço do texto daqui do Emmanuel e o pedaço do texto lá de Paulo, que é justamente esse pedaço que você falou. É fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Todos os tempos, sempre foi assim. Não é? Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Emmanuel está falando isso. Aí o que Paulo fala? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eles estão falando a mesma coisa, né, para pessoas de épocas diferentes. Né? E aí fala, e vós senhores, né, que eram os senhores dos servos, porque ele fala para o filho, fala para o pai. E aí ele falou para o servo, agora ele fala para o senhor dos servos. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, para os seus servos, deixando as ameaças, sabendo também que o senhor deles e vosso, que é Deus, né, que aí Deus já é senhor dos servos e é senhor dos senhores ali, né? Deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Todos são iguais. Então, assim, olha, é melhor você cuidar dele, né, com respeito, e você que é servo, é melhor servi-lo com respeito, porque vocês dois têm o mesmo Senhor, que tem a mesma lei, que vai ou beneficiar ou punir. Vou usar a palavra aqui, punir, né? Da mesma forma, de acordo com as suas atitudes. Eles nos falam isso, gente, o tempo todo que a gente está aqui estudando a doutrina espírita, é isso que a gente está aprendendo. Existe uma lei de Deus, que é uma lei perfeita, única. Deus não sai do lugar para ficar vigiando, olhando quem está fazendo isso e aquilo. A lei dele é como uma empresa muito bem estruturada, com todos os processos estabelecidos e bem feitos. O dono da empresa não precisa nem estar lá, porque vai tudo funcionando, né, Sérgio, dentro daquele processo. E se alguém falha, dá para perceber, né, que falhou porque vai interferir ali no trabalho de hoje de alguma forma. A lei de Deus é exatamente assim. Né? Deus não precisa ficar vigiando. Ela existe quando a gente falha, um ponto anterior, um ponto posterior, sabe que alguém falhou. E aí a Sim, mensagem da verdade. Raquel. A Raquel coloca aí, né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Né? Justamente, né? Que a gente, no nosso proceder, nas nossas atitudes, no nosso tratamento, né? E isso é como você falou agora há pouco, em todas as situações, não é só na nossa ida à casa espírita, fazer uma prática na casa espírita, é em todos os momentos, é no nosso convívio, na nossa família, é com amor, né? E muitas das vezes é um sofrimento até, e porque isso depende do que cada um está carregando consigo na sua tarefa, na sua missão aqui na Terra. Né? Cada um de nós tem, né? Carrega uma bagagem, carrega tudo aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento. Né? Nós viemos
um plano reencarnatório para que nós possamos cumprir, possamos passar pelas provas, as expiações que são necessárias, e a gente tem que encarar isso com amor, né? Ser paciente, aceitar determinadas coisas que acontecem na nossa vida, né? Com muita tranquilidade, né? Muita paciência, porque tem coisas que às vezes a gente se rebela, né? Por que isso está acontecendo? Por que eu não, né? Mas enfim, a É isso que eu ia gente falar, Sérgio. Às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que todos nós passamos por provas e expiações. Então você está passando pela sua, eu passo pela minha. Se as minhas são mais leves, é porque eu, na encarnação passada, fiz por merecer uma encarnação com menos provas e expiações. Eu precisei de menos provas e expiações porque talvez eu tenha entendido e tenha praticado um pouco mais do evangelho do que você, né? Mas, e muitas vezes, o que a gente considera também um tormento, Sérgio, vamos lá na programação reencarnatória, que é muito bom lembrar sempre, né? Às vezes a gente programa alguma coisa em assistência a outras pessoas, a gente se coloca lá à disposição com os espíritos, não, pode mandar aqui que ó, esse marido, esse irmão, esse filho, essa filha, que eu vou cuidar ali, Olha só, é difícil, viu? O bicho é brabo. Quer pegar, se propõe a auxiliar. Não, eu me proponho, eu estou preparado, vou chegar lá, eu vou cuidar, eu tenho força, eu já entendi, e isso vai me ajudar a dar um passo adiante. Então tá bom. Aí vem, quando chega aqui, a pessoa, meu Deus, eu não mereço. Essa pessoa ruim, má, sei lá o que é, seja lá de que forma for, é porque a gente não lembra, né, que a gente, de alguma forma, se comprometeu com aquele espírito para auxiliá-lo ou para desfazer algum tipo de ressentimento, de mágoa ou de incompreensão. A gente não lembra, e a gente só fica com raiva, com ressentimento. É natural tudo isso? É natural tudo isso. Não está dizendo que está errado, porque nós somos assim, desse jeito. Né? A gente tem orgulho, a gente tem vaidade, a gente tem preguiça, a gente desiste, a gente não compreende. O nosso amor ainda é muito imaturo. Ele existe, mas ele é muito imaturo. A gente ainda precisa muito, como está falando o texto ali, a gente precisa muito ainda de reconhecimento, a gente precisa muito de que as pessoas gostem da gente, que os filhos nos amem. Aí você começa a fazer um monte de coisas para ser amado pelo filho. Esquece de educar o filho. Esquece que aquele filho, ele não tem aquela idade que você está vendo ali. É um espírito milenar que vem, que pode ter vindo com uma carga ali de equívocos, de coisas ruins e de vícios. Ele está ali, ele vai crescer. E a educação que você deixou de dar, a firmeza, os limites que você esqueceu de dar, você deixou de dar, vão fazer falta na hora que ele precisar se conter, né, Sérgio? Porque chega uma hora que a gente aflora. Pronto, esse sou eu. Mas quando a gente fala esse sou eu, a gente tem assim, olha, meu pai sempre falou isso, minha mãe sempre falou aquilo, minha avó sempre falou isso, minha tia sempre falou isso, né? Isso não posso fazer porque Deus vai, né? Vou me afastar da lei de Deus e Jesus não faria isso. Então, tudo isso é o que controla a gente faz um monte de besteira, mas faz menos quando a gente tem ali essas referências. E quando a gente não tem nenhuma referência, você vai fazer o que você quiser e vamos ver no que dá. Né? Então, assim, o que é? A gente passa pela dificuldade? Passa. A gente tem uns compromissos, a gente tem uns compromissos ali com vários espíritos. É difícil, dói, dói. Tudo isso a gente sabe. Mas o que é a uma coisa proposta? interessante, né? Pode falar, Sérgio. A gente também precisa notar que, assim, né? Muitos, às vezes, estão numa condição, né? Que se acham, né? Ou estão realmente passando por uma situação difícil e se questionam por que outros não estão passando por uma situação semelhante
E às vezes até há essa comparação, né? Ah, mas eu vou à igreja, eu vou no meu templo, eu vou na casa espírita, eu sigo os ensinamentos de Jesus e tudo sempre dá errado para mim. E fulano que faz falcatruas, desvia dinheiro, eu sei que ele tem uma má conduta com os filhos, com a esposa, etc., com o marido, papapá, e a pessoa está bem, né? Então, às vezes, essa comparação. A gente não pode esquecer que estamos numa situação transitória. E hoje eu posso estar numa situação ruim, amanhã eu posso estar numa situação melhor. Aquele outro irmão que está numa condição boa hoje, amanhã ele pode não estar. Ou pode não estar também numa reencarnação posterior. Então, a gente tem que considerar tudo isso, né? Porque às vezes hoje eu estou numa condição boa, confortável, mas o que eu tenho de responsabilidade com essa minha condição atual? Pode ser que eu já construí algo no passado que está me trazendo a essa condição, mas também pode ser algo que eu tenho que fazer porque eu estou numa condição boa agora e que se eu não fizer, no futuro eu vou ser cobrado. Então, às vezes, a gente, se for comparar, tem que tomar cuidado com essas comparações, com julgamentos, porque senão a gente se atropela, né? Então, cada um na sua condição, cada um com sua, né, como diz, né? Deus não dá fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então, cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua cruz, muitos falam também, né? E é verdade, cada um de nós veio com a capacidade de suportar o que precisa suportar nessa encarnação, né? Quando a gente, voltando ao nosso plano reencarnatório, nenhum de nós traça um plano reencarnatório que não seja capaz de cumpri-lo, né? Então, todos nós somos capazes. Então, a gente só tem que ser um pouquinho mais, talvez, todos nós, tentar termos mais paciência. Se nós temos que cumprir para que nós não aumentemos a nossa carga, as nossas expiações, é trabalhar em silêncio realmente, fazer o que temos que fazer, os nossos trabalhos, o nosso proceder, né? A gente sempre tem alguém que está nos observando, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Joana de Ângeles sempre fala isso. Joana de Ângeles fala isso, e eu gosto sempre de falar isso também, de repetir, né? Nós temos sempre alguém que tira a gente como modelo. Nós somos exemplos para alguém, seja para um filho, seja para um irmão, seja para o pai, para a mãe, para alguém, ou para alguém, várias pessoas, nos tiram como exemplo o nosso proceder, a nossa conduta, né? Então, se nós agimos em silêncio, fazendo o que temos que fazer, e se nós, às vezes, duvidamos de que isso está mobilizando outras pessoas, que nós não tenhamos dúvida, porque sempre tem alguém nos observando. E quem principalmente deve nos observar, que é Deus, né? Que é a Ele que nós devemos prestar contas do que estamos fazendo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né, Sérgio? Sim. É o que diz São Francisco de Assis. A palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, também é outra coisa. Sérgio, né? Exatamente, não precisa fazer estado. Assim, as pessoas, gente, quem é espalhafatoso e pronto, tá? Então, assim, não é, mas não está sendo espalhafatoso porque está fazendo aquilo dali, é porque é da natureza da pessoa. Tem gente que é assim, tem gente que já chega lá
na esquina, já, todo mundo já sabe que a pessoa está chegando, é da natureza dela isso, né? E aí tem eu que chego, você nem sabe que eu passei pela tua rua, tão invisível que eu sou. Então, assim, cada um tem o seu jeito. Mas aí, Sérgio, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da comparação, né? O perigo da comparação, como a gente cai nisso, a gente fica se comparando, né? Porque aí você pega, vamos pegar aqui um exemplo, uma pessoa que nasceu na miséria. A gente sabe que Deus não erra, né? A miséria existe nesse planeta porque nesse planeta existe o egoísmo, né? Porque as pessoas se aproveitam, blá, 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 blá. Então, uns acabam ficando com mais, outros acabam ficando com menos. Mas se eu preciso passar pela prova da miséria, está dentro da lei de Deus eu passar pela prova da miséria no mundo de provas e expiações. Ela existe aqui, né? Então, vamos lá. Aí eu nasci naquela situação muito difícil. E aí, quando eu começo a ter consciência de alguma coisa e eu olho para outra pessoa que tem uma situação muito melhor, ou na televisão, ou no bairro mesmo, ou na cidade, muitas pessoas criam uma revolta muito grande com relação a isso, porque tem a questão da comparação, de você se sentir desmerecido com relação ao outro, ou de você se sentir melhor do que o outro e se vai descer por isso. Se o Sérgio não conquistou nada na vida dele, é porque ele é inútil, ele é preguiçoso, ele é burro, ele é isso, ele não corre atrás, né? Então, assim, ninguém sabe, né, da programação reencarnatória do Sérgio. Ele hoje pode estar muito melhor do que ele já foi na outra. E a gente não sabe. E é aquele hoje que você fala que mas a pessoa faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa errada, tudo dá certo, ela pode estar muito melhor do que ela já foi antes. Então ela já mereceu um pouco de descanso porque ela já passou por bem. Não, se ela continua errando, ela não aprendeu tudo que tinha que aprender. E aí tem aquela coisa de a gente ficar indo e voltando, indo e voltando, e entrando. Mas, Sérgio, sem querer aí te cortar adiantando, a gente já está caminhando para o final. E aí, né, e aí tem o restinho do texto, né, que diz assim: tu, porém, meu amigo, está falando para aqueles que servem, né? Fala assim: ó, difícil, porém, é servir as ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca, né? Essa coisa que, como ele fala, né? Como é escorregadio essa coisa da carne, quando ele fala da carne do mundo material, né? Confundem os olhos da gente, a gente fica confuso, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, se você tem que ser ambicioso, qual é o tamanho da ambição, o que você tem que desejar, né? E nem te consagres ao ruído da boca, faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus, né? Emmanuel encerra assim. E aí Paulo, e aí eu passo para você finalizar, Sérgio, Paulo, ele fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam, ou seja, cuidado com a carne, revesti-vos de toda a armadura, né, proteção, né, de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É a mesma coisa, né, que eles estão falando. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele vai passando para uma outra parte do texto. Então, assim, eles dois falam disso, né? Falam da gente cumprir as nossas atividades, respeitando o nosso papel, as nossas obrigações. Ele fala da gente auxiliar, servir aos outros sem ostentação, sem fazer alarde, sem humilhar os outros, sem ferir os outros porque estamos numa situação melhor, já que nós estamos auxiliando, é porque nós
a princípio estamos numa situação melhor, né? Que essa situação melhor não seja humilhante para os outros, né? E que para isso a gente se proteja, né, das leis de Deus, que a gente se proteja de nós mesmos, né? Daquilo que tudo que chama atenção no mundo material, que é muito fácil. A gente olha assim, o olhinho brilha e a gente vai se esborracha, né, Sérgio? É. Tomemos cuidado, né, com a nossa vaidade, com a nossa inferioridade que ainda existe. Precisamos ainda evoluir bastante, mas que já somos muito melhores do que já fomos. Então, e que vamos ser melhores, né? Que tenhamos a fé no futuro, né? Que trabalhemos em silêncio, sem humilhar, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém. Então, meu amigo, eu quero te agradecer aí a tua disponibilidade, as tuas reflexões, os comentários. Agradecer a todos que estiveram conosco aí nessa noite, fazendo os comentários. Eu vi que a Dalva chegou aí depois também. Boa noite, Dalva. E vou te pedir para fazer então a prece final, já que eu acabei invertendo aí as coisas. Deixar Uhum. contigo aí para fazer então. Obrigado aí, meu Eu amigo. faço, Boa noite. faço pedindo a Deus, né, por mim e por todos nós, que temos uma centelha de vontade, de boa vontade em nossos corações, uma centelha do desejo de mudarmos, uma centelha da consciência que temos do nosso papel. Somos seres espirituais, somos todos filhos de Deus, igualmente da mesma forma. Ninguém é mais amado ou menos amado por Deus. Nós estamos em situações que nos colocamos. E essas situações são muito importantes. As dificuldades ou as facilidades, elas são importantes para a nossa evolução. Então, aqueles que estão numa situação mais confortável, agradeça a Deus por ela, por não ter os sofrimentos dos outros. E aqueles que estão numa situação mais difícil, agradeça a Deus, porque a programação encarnatória está sendo cumprida. E o nosso esforço tem que ser, né, em reconhecer que estamos passando por certas dificuldades, ou nos levamos a elas, ou precisamos passar por elas. Então, na assistência àqueles que necessitam, sejamos conscientes de que o mais importante é o ato da caridade, o sentimento da caridade, porque esse, quando é feito com amor, toca o coração daquele que precisa e não humilha. E também somos tocados por esse mesmo sentimento de amor e somos incentivados a continuar. Olha por nós, meu Deus, olha por nós, Jesus, olha por nós, nossos amigos e protetores espirituais, para que tenhamos força, consciência, muita fé e muita disposição para mudar e para auxiliar. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, então, meu amigo. Uma boa noite. Fique com Deus, Boa uma boa noite. semana, um bom restinho de final de semana, né? E uma boa semana também. Uma boa noite de frio, agora cheio de cobertores para a gente dormir, né, gente? É isso Graças a aí. Deus, nós temos, tem muita gente por aí que não tem, que está lá fora no frio. Exatamente. Então, beijo, abraço a Beijo para todos todo mundo. aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.